Olá! Hoje você vai aprender a fazer o seu próprio substrato. Um substrato universal que serve para praticamente todas as plantas. Eu vou falar aqui quais que não servem, mas para a maioria das plantas que a gente cultiva dentro de casa, um substrato caseiro. Nós vamos misturar algumas coisas. Ana, por que misturar? Na natureza, nós não pegamos simplesmente uma terra boa ou uma terra vegetal e plantamos só nela. Então, isso aqui não tem na natureza. E a gente, quando traz uma planta para o vaso, uma planta para dentro de casa, para o nosso jardim, a gente quer que ela esteja parecida com o lugar dela de origem, porque aí ela fica bonita, azul de tom verde, floresce, frutifica e não dá quase pragas e doenças. Tudo começa pelo substrato, porque é onde fica a raiz da planta, que é a base. Então vamos lá, primeira regrinha, nunca você deve plantar em terra só. Nós temos que fazer mistura, vocês vão ver como que fica um substrato aí com várias misturas. 4, 5 tipos de misturas é o ideal. Eu vou mostrar que eu faço aqui, vocês acham minhas plantas muito bonitas, muito lindas, mas eu vou mostrar também opções para vocês modificarem o que vocês não têm na região. Por quê? O Brasil é muito grande. Existem substratos maravilhosos, então você vai substituir por algo que tenha a mesma função, mas seja mais disponível, que seja com preço melhor aí na sua região, tá? Quais plantas, Ana, que pode colocar o substrato que você vai ensinar hoje? Vocês podem colocar todas as plantas que vocês têm, exceto cacto suculenta, que é outro substrato, orquídeas, tanto epífitas, que são as de árvore, como as terrícolas que são de terra, então esse substrato não serve. 11 horas, rosa do deserto, nada disso você vai colocar esse substrato. Não vai colocar também em horta. O substrato de horta é bem mais simples do que esse que eu estou ensinando aqui, que é para a maioria das plantas. Antúrios, patifilo, samambaia, flor de cera, as folhagens em geral, tudo aí vocês podem estar usando, tá? Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com substrato que eu uso aqui, né? Eu estou ensinando o que eu uso há vários anos, de cacto suculenta, ou de orquídeas, ou de outra planta, aí vocês deixam aqui para mim nos comentários, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Então vamos lá. O que tem que ter ali no substrato para a planta? Tem que ter o substrato, água e ar, para a planta ser sadia e ela absorver o que ela precisa. Então, a terra vegetal pura, quando você rega ali no vaso, ela vai compactando. Então, vira um tijolo aquilo ali, fora que não tem muitos nutrientes e o que as plantas precisam não tem. Então, o que tem que ter no substrato? Primeiro, hoje eu tô com um quadrinho, tô como uma professora, precisa de matéria orgânica. O que pode ser a matéria orgânica? Vocês podem colocar ou uma terra vegetal boa, que for mais fácil para vocês. Uma terra vegetal, uma terra boa, ou um substrato pronto para plantio. Então tem escrito substrato flores, plantio, ou então um condicionador de solo. Então isso aqui é a primeira parte. Vocês vão colocar uma parte disso. Eu até separei aqui, ó. Separei a terra vegetal e um substrato aqui, flores. Então, no final eu vou fazer o meu substrato, o que eu uso aqui nas minhas plantas, se vocês quiserem fazer o substrato idêntico ao meu. Segundo, para aeração, vocês vão usar ou areia grossa, ou perlita, ou brita zero. Para quem não conhece, eu coloquei aqui, ó, areia grossa, ou a perlita, que é o branquinho, ou então a brita zero, tá? Depois nós vamos para a parte de adubação, não é substrato, aí é a parte de adubação. Nós vamos colocar ou humus de minhoca, ou esterco de gado, ou esterco de galinha e o bocache. No caso de vocês colocarem esterco de galinha, sempre a metade do que eu vou indicar aqui para... Eu vou colocar esterco de gado, humus de minhoca, uma parte. Se for esterco de galinha é a metade, se for bocache tem que olhar no rótulo, tá? Então aqui, ó, tem, né, o esterco aqui de gado, pra vocês verem. O esterco, aqui tem um humus de minhoca, ó, maravilhoso, é o que eu prefiro entre todos. O bocache também, maravilhoso. E o esterco de galinha que vocês aí já conhecem, né, e deve ter aí na região de vocês.
Uma coisa que eu quero falar para vocês não esquecerem, nunca, se vocês têm muitas plantas, não compre saquinho pequeno, procura comprar saco grande, sai muito mais barato. É só vocês fecharem, armazenarem num lugar que não molha, que não bate sol, que dá tudo certo. Então sempre opto por sacos maiores, 20, 25 quilos, que né, sempre você vai estar precisando, sempre. As plantas a gente tem que trocar aí no máximo de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos substrato, então sempre você vai estar precisando. Depois vem para a saúde da planta, o carvão ou em pó ou picado pequenininho, a casca de arroz carbonizada, isso aqui, gente, excelente fungicida, faz a aeração da planta também, e também a casca de arroz carbonizada evita aí as lesmas, os caracóis, então é muito bom. Ô Ana, isso aqui é dividido certinho? Não, um exemplo que eu dou é o carvão, por exemplo. Ele está aqui como saúde das plantas, mas ele faz a aeração também. Então, na hora de trocar, você tem que ver para que é direitinho aquele substrato, porque não é certinho essa divisão. A fibra traz muita saúde para a planta, vai decompor, serve como um pouco de nutriente, vai também fazer a parte física, matéria orgânica. Coloquei a casca de pinos pequenininha, não é aquela grande de orquídea, ela pequenininha. Para mim, eu acho que nenhum substrato deveria faltar essa casca de pinos pequenininha, porque ela é muito boa como substrato. E os chips de coco. Então, eu até coloquei aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui eu compro saco grande, casca de pinos pequenininha. E aqui tem o chips de coco, a fibra dos chips de coco. O carvão, nós temos ele picado dessa maneira e temos também o pozinho. Então, vocês podem estar sempre colocando carvão aí em todas as plantas de vocês. Inclusive, cactos suculentas, 11 horas, rosa deserto, as orquídeas aí, se vocês cultivam com casca de pinos, tudo pode pôr um pouco de carvão, que é excelente. E o calcário é isso aqui, ó. Ana, o calcário faz parte do substrato? O calcário você vai usar não na medida que eu vou ensinar. O calcário você vai usar para vasos pequenos uma colher de chá e para os vasos maiores uma colher de sopa. É pouco e a gente usa só no plantio e depois a gente usa em vaso 2 vezes por ano. Em chão, geralmente umas 70 gramas por metro quadrado, depende em qual região você está do país. Só perguntar ao agricultor, ele vai falar, eu uso tanto de calcário por metro quadrado. O calcário, ele é importantíssimo porque ele faz a correção do solo. A maioria das plantas não gostam da acidez dos solos brasileiros. Então, isso aqui faz a correção do solo. Para que, Ana, corrigir a acidez do solo? Porque a planta absorve melhor o adubo. Então, sempre colocar calcário é muito barato. Então, aqui na minha região estão 1,50 kg. Se tiver mais planta, pode comprar saco maior. Né? Se tiver menos planta, compra só 1 kg. Então, o calcário você vai usar ele sempre, não pode esquecer. Não é nada disso daqui. Ele é separado para corrigir a acidez do solo. Em qualquer tipo de planta vocês podem usar. Uma outra coisa que eu gostaria muito que vocês acostumassem a colocar nas plantas é a casquinha de ovo batida no liquidificador. Pode pegar ela, colocar para secar e bater no liquidificador. Não pode pôr ela maior. Porque a planta, até 3, 4 anos que a gente tem que trocar o substrato, ela não consegue absorver. Então, ela moída no liquidificador. Aí você pode colocar a quantidade que você quiser ali, depois tem sempre tá colocando. Porque as plantas precisam de muito cálcio. E principalmente as samambaias, as plantas de sol, e isso aqui então é fantástico que vocês estão usando. Guarda aí a casca de ovo e vocês vão ver como que as plantas de vocês reagem bem. O que vocês podem acrescentar que eu não coloquei aqui? Vocês podem me perguntar. Folha seca, como uma parte de substrato, pode estar colocando, as plantas amam. Vermiculita, que é essa aqui, ó. Vocês podem estar colocando, que é ao contrário da perlita. A vermiculita, ela é para a planta que gosta de água, ela segura a água. Perlita para a planta que não gosta de água. Então, mas isso aqui a gente coloca em todo substrato, eu coloco a questão muito de aeração do solo, para a água sair e não ficar ali empoçada nas raízes, onde puder essas raízes, as plantas ficam feias, a gente não percebe. Então, se você for fazer esse substrato para plantas que gostam de água, além disso tudo aqui, né, que eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer aqui o meu, vocês podem acrescentar a vermiculita. Então, vocês acrescentem samambaia, em spatifilo, que gosta de muita água, liximaque, antura, essas plantas que gostam muito de água, vocês podem colocar uma parte de vermiculita.
O humus de minhoca, o musgo esfagno, eu não gosto de usar muito. Se vocês quiserem usar, usa pouco, porque quando ele seca, seca demais, quando ele umedece demais e pode vir algum fungo. Mas se quiser colocar pouco no substrato, pode. Aí, como fibra, ele decompõe, né? Então, podem estar usando. Agora, uma coisa maravilhosa que vocês tiverem oportunidade, vocês podem usar, que é a turfa de esfagno. E isso aqui é muito bom e as plantas gostam demais. Então, Ana, como que é o seu substrato? Então, vamos fazer aqui. Eu sempre coloco uma parte de substrato. Então, vocês lembram lá do quadro? Uma parte substrato, ou terra vegetal boa, ou uma terra que vocês tenham aí boa. Uma parte. Agora, vocês vão colocar meia parte da aeração. Eu vou optar aqui pela areia grossa, meia parte, ó. Depois, nós vamos meia parte de adubação. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês verem, ficar fácil, ó. Matéria orgânica, uma parte, aeração, meia. Agora, nós vamos para adubação, meia parte. Eu gosto mais do humus de minhoca. Então, eu vou colocar meia parte de humus de minhoca. Ele é mais completo do que o esterco de gado. Vocês têm a oportunidade, ele é mais equilibrado. Pode optar pelo humus de minhoca, que é melhor, se quiser uma planta aí mais bonita. Agora, para a parte de saúde da planta, que é o carvão que eu vou usar, ou a casca de arroz carbonizado, vocês colocam 10% da mistura. Então, um tanto assim, aqui separadinho do carvão. E a fibra, nós vamos colocar uma parte. Então, a fibra, eu prefiro esse aqui, gente, maravilhoso. Se vocês puderem, coloquem tudo. Uma parte, ó. Ficou assim. Ana, quantas partes você colocou? Eu coloquei 5. Esse substrato é maravilhoso. Podem usar, que vocês vão ver a diferença nas plantas de vocês. Então, a gente mistura. Olha para vocês verem a diferença que é vocês usarem um tipo de substrato desse, tá tipo a natureza, tudo misturado, rico, aerado, do que vocês pegarem simplesmente uma terra ou um substrato puro e usar. Olha bem a diferença. Então, a planta gosta disso aqui e não disso. Se vocês forem acrescentar a folha seca, vocês podem acrescentar uma parte de folha seca. Não é tudo assim, a ferro e fogo. Vocês podem ir colocando e testando que dá certo. Façam misturas. Quiser colocar mais ingredientes, podem colocar, igual eu falei, a folha seca, a vermiculita, se for planta que gosta de mais água. Então, vocês podem estar fazendo isso. E uma outra coisa que eu gosto muito de usar é o pó de coco. Eu não achei, tá? Aqui para estar mostrando para vocês o pó de coco, mas ele vem escrito pó de coco, sabe? E ele é excelente, principalmente eu plantei todas as minhas samambaias com ele. O pó de coco é excelente, principalmente para samambaias. Então vocês vão vendo que umas plantas gostam mais de uma coisa, né? Samambaias gostam de pó de coco, precisam desse cálcio aqui dos ovos. Outras, por exemplo, como essas que gostam de água, gostam mais da vermiculita, né? Porque ela retém água. Então vocês vão adaptando. O importante que eu quero que vocês aprendam hoje é isso: fazer essas misturas. E cada mistura cada parte dessa tem uma função. Então eu não posso misturar, por exemplo, eu misturo aqui substrato com terra vegetal, coisas que têm a mesma função. Então, em grupos diferentes. Então, vamos sempre estar misturando aqui com grupos diferentes e vai dar super certo. Eu falo muito de substratos lá no meu Instagram, me acompanha lá. Eu mostro o meu dia a dia aqui com as plantas, os meus stories. E tudo que é bom, compartilhado, fica melhor. Compartilhe o vídeo para alguém aí que você sabe que ela vai gostar, né, de aprender uma nova maneira aí de fazer substrato. E quando vocês forem fazer, procurem os sacos maiores, vai sair bem mais barato. Se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, ou então manda lá no meu direct, lá eu converso com vocês todos os dias no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo!